a verdade por trás de Rock Lee ter sido nerfado no exame Chunin. O tio Kishimoto não comentou isso de maneira oficial, porém a gente pode utilizar artifícios que o próprio anime nos revela para criar algumas hipóteses. E fala, Shinobis, Beto aqui, especial de 2k de inscrito. Mas aí, Shinobis, tem algum motivo de Rock Lee ter sido nerfado durante o exame Chunin? Será que a história consegue revelar qual que seria a ideia do tio Kishimoto para esse personagem? Então bora lá, só que antes, lança essa direitinho com força nessa inscrição e nesse like, porque essa teoria é top. Então bora lá, Shinobis. Antes de eu comentar um pouquinho, eu vou ter que apresentar Rock Lee, que é um dos personagens tido como o mestre de Taijutsu. Ele não domina nem Kinjutsu e nem Ninjutsu, então o cara é fera. E durante o grande exame Chunin foi nos apresentados esse personagem, onde a primeira batalha dele foi versus Sasuke, onde ele impressionou e bota impressão nisso. Eu até imagino aquele chute econômico. Será que o Sasuke se perdeu durante aquela luta? Vai voltando aqui um pouquinho da história. Ele era um exímio genin que usava 100% de Taijutsu e sempre teve o enredo trabalhado com força e determinação. E logo à frente a gente viu que Rock Lee batalhou e muito para conseguir as suas habilidades, já que ele não era muito bom com nenhum tipo de Kenjutsu ou Ninjutsu. Mas é no exame Chunin que ele é nos apresentado de maneira mais óbvia, tanto que impressiona. Eu até lembro daquela cena em que ele impressionou todo mundo tirando aqueles meros par de pesos que todo mundo falava que era levinho. Por favor, acha mesmo que poderia passar pela defesa do Gaara só se defendendo de um par de pesos? Guy, você é demais. Imagine só como que era essa cena, pessoal. Esse personagem foi bem trabalhado de uma forma em que força, determinação e garra era o princípio dele. O que faz dele ser um personagem tão importante? Você já se perguntou sobre isso? E por que ele não conseguiu vencer Gaara durante a segunda fase do exame Chunin? Será que o tio Kishimoto tinha algo a mais preparado para ele? Mas o que era tão importante para o nosso tio Kishimoto que ele queria colocar à prova da Lotus Oculta? A Lotus Oculta foi nos apresentada durante a segunda fase do exame Chunin, onde que eles tinham que passar por uma floresta. Imagine só, hein? Não sei o que tem na cabeça do terceiro Hokage. Colocar vários ninjas pequenos dentro de uma floresta onde que eles poderiam ir de arrasta pra cima. Ou será que não? Mas voltando, onde vários ninjas genins tinham que passar por floresta cheia de risco, perigo, além dos outros ninjas que poderiam acabar com eles. A gente vê o grande episódio em que Naruto e Sasuke estão totalmente apagados e Sakura tende a defendê-los com todo custo. Foi aonde a gente viu um pouquinho sobre o que a Sakura representa dentro do mundo Kunoichi. É quanto Rock Lee aparece para ajudá-la. E uma coisa que ele utiliza é a técnica Lotus Oculta. Como o próprio mestre dele, o Guy, falou, a Lotus Oculta não pode ser utilizada porque é totalmente proibido. O usuário que usa a Lotus Oculta causa um prejuízo ao seu corpo. Por isso que é uma técnica proibida e que o próprio Guy impedia do Lee utilizasse. Porém, ele poderia utilizar com um único princípio: utilizá-la para proteger alguém que é importante, uma pessoa amada. Então, ele acabou utilizando para proteger a Sakura, já que ele gostava da Sakura. Porém, a Sakura não tinha o mesmo interesse nele, não é mesmo? Mas vamos voltando aqui. Então, ele utilizou a Lotus Oculta a primeira vez no anime e foi um arraso. Porém, a gente temos agora que lidar com a segunda fase, depois que o pessoal ultrapassou a grande floresta, que seria o combate versus a versus, onde Rock Lee teve que enfrentar o grande cara. Ali a gente viu que ele era um cara determinado, tanto que ele foi o único que encostou na defesa do Gaara por muito tempo. O cara é foda, não tem como discutir. A gente viu que Rock Lee tinha habilidades incríveis que deixavam ele mais rápido, além dos 4 portões eternos. Porém, o roteiro não deixou que Rock Lee vencesse
Mas o tio Kishimoto tinha algo guardado a ele. E aqui que vem a teoria sobre tudo. A origem da Lotus, que é uma flor muito conhecida no exterior, é que ela é uma flor que floresce a cada 4 anos e floresce só 2 vezes. No momento em que Rock Lee enfrenta Gaara, seria a primeira vez em que ele ia apresentar essa teoria. Muita gente vai falar que a primeira vez que a Lotus floresceu foi quando ele tentou proteger a Sakura. Mas não. Ele tentou proteger a Sakura, mas não utilizou 100% do seu potencial para protegê-la. Eu sei que muita gente vai estar falando, ah, mas ele protegeu, que não sei o que. Não, ele não conseguiu. Por quê? Porque tinha outras coisas que causaram um prejuízo quando ele utilizou a primeira vez a Lotus. Tanto que a gente não viu a Lotus da luta contra o Gaara. Ele poderia utilizar a Lotus oculta, porém o corpo dele não estava recuperado. Então a gente teve, durante esse percurso, a primeira vez em que a Lotus floresceu. Depois que Rock Lee foi nerfado e perdeu para Gaara, que deixou ele numa situação muito complicada, quase em risco de vida, mesmo com ele tentando se reerguer e lutar até o final. O exemplo do Rock Lee é o exemplo da própria Lotus, ao tanto que é incrível. Então, seja, no período em que passou-se até a terceira fase do exame Chunin, em que o próprio Sasuke já estava enfrentando o Gaara, o Rock Lee não pôde fazer nada para ajudar a aldeia, que foi durante a catástrofe do ataque do Orochimaru à aldeia da Folha. Então, seja, ele não conseguia fazer nada. E mesmo assim, ele estava no processo de recuperação, que é um processo que a Flor de Lótus faz depois que ela floresce a primeira vez. Porém, mesmo depois que ele passou por esse período de recuperação, ele ainda chegou a renascer e tentar fazer a Lotus florescer. Exemplo foi quando ele enfrentou o Kimimaro de mano para manos. Então, foi a primeira vez que a gente viu a Lotus desabrochar a primeira flor. E depois disso, você pode concordar comigo, depois que ele enfrentou o Kimimaro e teve a ajuda do próprio Gaara, ele nunca mais perdeu em nenhuma luta. E é isso que a teoria trabalha. Quando a Lotus floresce a última vez, ela fica mais tempo florescida, então ela fica mais forte. E como o próprio Rock Lee falou para Sakura, a próxima vez em que ele se reencontrasse com ela, ele estaria mais forte. E faz todo sentido agora do próprio tio Kishimoto ter nerfado Rock Lee. Porém, eu acho que ele podia sim entregar essa vitória para Rock Lee porque ele merecia. Mas, na minha opinião, não sei na sua, eu sei que você tem a sua opinião, mas deixe aí nos comentários se você acha que o Rock Lee tinha que ter vencido essa luta contra Gaara. Eu sei que você vai gostar de um vídeo que eu vou deixar aqui no final para você sobre Naruto. Então, clica nele que vai compensar demais. E muito obrigado a cada um de vocês, aos 2k de inscritos que a gente chegamos. E tudo isso é graças a vocês, Shinobis. Eu fico por aqui. Falou, Shinobis, e fica com o videozinho aí no final.